Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Amém? Feliz por ver os irmãos. Algum tempo não vejo. Os visitantes são bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém? A todos. Que Deus abençoe e possa dar um excelente domingo na presença do Senhor. Amém, irmãos? Agora eu quero convidar vocês a meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Romanos. Tenho estudado com os irmãos o livro de Romanos, que é um livro desafiador para nós, mas ao mesmo tempo é um livro fundamental para a nossa fé cristã. Você que crê em Jesus, que tem o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, você precisa entender esse livro, você precisa comer esse livro, né? Martinho Lutero, que foi um dos reformadores, ele tinha essa obsessão pelo livro de Romanos, né? E tantos outros, tantos que fizeram a diferença na teologia, eles absorviam esse livro. Eu quero compartilhar com os irmãos o capítulo 8, eu vou estar lendo do versículo 1 ao versículo 13, escolhi utilizar a versão NVT por questão de linguagem, né? Tem muitas versões boas. A ARA é uma versão tradicional, a Almeida Revista Atualizada, né? A Almeida Revista Corrigida é uma versão, são versões de anos, né? Muitos anos. Mas a nossa língua, ela vai se atualizando, né? E para a gente entender passagens difíceis como essa de Romanos, capítulo 7, capítulo 8, é importante que a gente pegue uma tradução que fale com a nossa linguagem, né? Fale a linguagem que estamos utilizando hoje, né? Hoje, em dia, certos termos a gente não utiliza mais. Então, essa versão NVT é boa por causa disso. Ela esclarece pontos, termos que no original do grego foram escritos de uma forma e facilita para a gente entender. Amém, irmãos? Eu creio que todos concordam aqui que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então nós vamos ler a palavra de Deus aqui em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam ao Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus
o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Amém? Até aí. Na última vez falei sobre o capítulo 7 de Romanos. O capítulo 7, ele retrata, ele demonstra um apóstolo Paulo numa, entre aspas, uma crise, né? Que crise ele estava? Ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por que ele estava naquela crise? Se você lembra o capítulo 7, ele vai dizer, né? Porque ele, no homem interior dele, na mente dele, ele queria obedecer a Deus, né? Só que o corpo dele atraía ele para fazer o que era errado, né? Isso é a realidade de todo cristão. Meus irmãos, os que participaram dessa ministração, eu creio que lembram, nós como filhos de Deus, nós enfrentamos essa luta. O Filho de Deus, a partir do momento que ele recebe pela fé a salvação de Jesus, e os capítulos anteriores Paulo vai falar que aquele que crê é salvo, amém, irmãos? O justo viverá pela fé. Nós obtemos a salvação de Jesus pela fé, não pelas nossas forças, amém, irmãos? Então, quando nós cremos em Jesus, cremos no sacrifício perfeito dele, recebemos a salvação de Deus, e a partir desse momento, entramos nessa luta. O nosso espírito nasce de novo, nós não vemos, nosso espírito nasce de novo, mas a nossa carne, enquanto estamos nesse corpo, ela ainda fica nessa luta. A nossa carne quer nos tentar a fazer o que é errado, né? Gálatas capítulo 5 vai falar sobre isso, as obras da carne e as obras do Espírito. A nossa carne quer nos levar para a imoralidade, quer levar para a inveja, quer levar para discussões, brigas, porfias, né? Um exemplo hoje mesmo, as minhas filhas começaram a discutir, a minha carne quer levantar e descer a porrada nas meninas, porque a gente não gosta que elas fiquem brigando, né? Então isso nos ira, a nossa carne quer levar a gente para fazer o que é errado, né? E essa luta acontece, nós temos essa luta. Mas olha só que bênção, irmãos. Capítulo 8. O apóstolo Paulo continua essa argumentação do capítulo 7, né? Nós temos essa luta sim, entre o que o Espírito quer e o que o nosso eu interior quer obedecer a Deus, mas a nossa carne está puxando para a gente desobedecer a Deus. Mas olha só a saída. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, essa frase precisa ser enraizada em nossos corações. Nós somos humanos, somos falhos, irmãos. Podemos pecar, inclusive. Não é para vivermos no pecado, mas eventualmente vamos falhar, né? E existe um conceito errado, um entendimento errado de que o crente nunca peca. E isso não é defendendo o pecado, não, mas eventualmente nós vamos falhar, irmãos. O único que não falhou foi Jesus, o único, irmãos. Todos os demais vão falhar em algum momento. Em algum momento a gente vai se irar com a nossa filha, em algum momento o marido vai discutir com a esposa, em algum momento alguém vai te fechar no trânsito, você vai ferver a cabeça. Em algum momento vamos falhar, irmãos. Mas nós temos a esperança e a confiança em quem? Naquele que é perfeito, é Jesus, irmãos. Então, por causa do sacrifício que Jesus fez na obra da cruz perfeita, de uma vez por todas, para sempre, Hebreus vai falar isso, o sacrifício de Cristo é perpétuo, não tem necessidade de no ano seguinte, um novo cordeiro ser sacrificado, né? Existe um entendimento, né, na igreja tradicional, que o sacrifício de Jesus tivesse, toda vez que faz a ceia, estivesse fazendo de novo. Não, a ceia, que nós vamos participar daqui a pouco, é uma lembrança
do sacrifício de Jesus, não está sendo sacrificado cada vez. Cristo foi crucificado uma vez, 2000 anos atrás, e isso valeu para toda a eternidade, para apagar os pecados de todos nós, irmãos. Então, o apóstolo Paulo vai enfatizar aqui, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Existem pessoas que acham que não tem pecado, né? Que os cristãos não lutam contra o pecado e vivem num legalismo, né? Vivem na base do mérito. Eu vou fazer isso porque para eu merecer o perdão e a misericórdia de Deus. Não, irmãos. O sacrifício de Jesus, nós estando na fé nele, não existe mais culpa que condene nós pela eternidade, irmãos. Amém? Continuamos. E o teólogo Martin Lloyd-Jones, do século passado, foi um grande mestre da palavra de Deus. Ele fala assim que existe um perigo dos cristãos se esquecerem dessa verdade, que não há condenação para nós. E aí a gente entra no estado de culpa, ficamos nos culpando excessivamente, sentimentos de indignidade, né? uma forma, algo para provar o nosso valor diante de Deus. Temos que provar que merecemos alguma coisa. Por outro lado também, alguns encontram nisso um motivo para não viver em santidade, né? Eu falei já semanas atrás, nesse mesmo estudo de Romanos, né? A obra de Jesus, feita lá na cruz, nos coloca numa posição de justificados diante de Deus, né? Uma palavra teológica, é como se você fosse absolvido de uma condenação, e é exatamente isso que aconteceu. Diante de Deus nós estamos justificados, mas o passo seguinte é o processo de santificação, né? Que exige a nossa cooperação. A nossa vida na terra, os filhos de Deus, eles têm esse passo a passo de um caminho de santidade, amém, irmãos? E quem nos ajuda nesse caminho é o próprio Espírito Santo, né? Mas se não entendemos esse conceito de que não há condenação, fica difícil a gente caminhar esse caminho de santidade, né? Esse mesmo Lloyd-Jones, ele faz uma ilustração, a diferença, né, de um pecador que não tem ao Senhor Jesus, ele não entendeu, não foi salvo, e um cristão, né, que pecou eventualmente. É como se fosse um crime contra o Estado e um crime contra sua esposa, né? Contra o Estado é impessoal. Se você, sei lá, passou a mais no trânsito, era 60, você passou 80, foi uma transgressão, mas o que ele diz é, quando a gente peca com uma pessoa que a gente ama, é diferente. A sua esposa, por exemplo, ela não vai te condenar, você não é mais meu marido, porque você brigou comigo. O que ele vai dizer, o Lloyd-Jones, é que a nossa falha com Deus, ela não vai nos levar a uma condenação, a não ser que nós renunciemos, apostatemos da fé. Isso seria um caso grave, mas essa declaração do apóstolo Paulo, ela vai nos dar confiança, amém, irmãos, para vivermos em santidade, confiança para que mesmo que venhamos a falhar eventualmente, o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, para que a gente possa aperfeiçoar esse caminho de santidade diante de Deus. No versículo 2 ele vai dizer, né? Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito
que dá vida, os libertou da lei do pecado e da morte, que leva à morte. Né? O teólogo Tim Keller vai dizer que essa palavra lei, nesse contexto, ela pode significar 3 sentidos. Né? Pode significar a lei de Deus, pode significar um preceito, uma diretriz, né? ou pode significar uma força. Nesse versículo ele diz assim que a lei do Espírito, a força do Espírito que nos dá vida, ou seja, quando Jesus ressuscitou, irmãos, foi algo fora totalmente do comum, amém? Jamais havia acontecido isso. Aliás, Jesus fez o milagre de ressurreição para algumas pessoas. Você lembra da história de Jesus, né? Foram vários casos que Jesus mesmo orou e pessoas ressuscitaram. Mas nenhum desses casos ressuscitaram e foram glorificados como Jesus foi. Então, aqui, o apóstolo Paulo está fazendo um link com essa verdade, que a lei vai dizer que pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida, né? O Espírito que deu vida a Jesus, que ressuscitou Jesus, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Como já falamos no capítulo 7, né, anteriormente, os que não têm ao Senhor Jesus, eles involuntariamente, eles estão sob um jugo, sob um domínio do pecado. Né? Os que não conhecem ao Senhor Jesus, eles pecam sem saber, né? É natural, é a natureza, aqui ele vai dizer mais para frente, né? A natureza humana faz eles pecarem, eles não sabem que estão fazendo isso. Porém, aquele que tem o Senhor Jesus, ainda que ele venha pecar, ele não está mais sob o domínio do pecado, amém, irmãos? Nós temos o outro cabeça agora sobre nós, não é mais o pecado, nosso cabeça é Cristo, nosso cabeça é o Espírito de Deus. Então por isso que nós conseguimos viver em santidade, é por causa do Espírito de Deus, irmãos, amém? Ele vai dizer no versículo 3, né, que a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus o fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Aqui nós vemos a questão da obra de Cristo, o que Jesus fez na cruz. Ela mudou totalmente o relacionamento do homem com Deus. Vai dizer, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado, indicando a encarnação de Jesus, que assumiu a natureza humana sem pecar e se tornou uma oferta pelo pecado, pagando a dívida legal do pecado na cruz. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Você lembra, né? Ele diz, o salário do pecado é a morte. Em outras passagens na Bíblia vai dizer isso. O que Jesus fez foi justamente pagar essa consequência do pecado de uma vez por todas. E qual foi o propósito da obra de Jesus? A sua morte e ressurreição, elas não apenas vão cancelar a culpa sobre nós, mas elas vão também permitir que a justa exigência da lei seja cumprida em nós, cristãos, que vivemos segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 4. O que significa isso? Significa que o Espírito de Deus, Ele nos capacita, nós que cremos no Senhor, a obedecer a Deus, não para ganhar a salvação, mas como um fruto dela. Irmãos, o cumprimento da lei, né? O que é a lei de Deus? Todo o padrão de Deus, o que Deus pensa, o que Deus determinou para o povo dele lá, através de Moisés, começando nos 10 mandamentos, né? Temos um único Deus, primeiro mandamento, né? Tudo que Deus determinou, não cobiçarás, tudo isso, Deus não mudou de ideia, amém?
o padrão de Deus, aquilo que Deus determinou, que não devesse, o que devesse ser feito, o que não, permanece até hoje. Amém, irmãos? Porém, a natureza humana que aqui ele vai dizer natureza humana, em outras versões, se você pegar a versão Ara, vai dizer carne, que o autor aqui traduziu como natureza humana para facilitar o nosso entendimento. O que é isso? Né? A gente lembra lá no pecado de Adão. A partir de Adão, toda a raça humana foi afetada, né? E a natureza humana ficou corrompida, né? E por causa de Jesus, nós temos uma quebra aí. Porém, como eu falei já hoje, o nosso corpo, enquanto estamos vivendo aqui, ele ainda sofre essas consequências do pecado. Mas a partir do momento que nós temos o Senhor Jesus como Deus de nossas vidas, não temos que obedecer essa lei de Deus como uma obrigação, uma exigência para a salvação. Nada pode ser pode ser perfeito como a obra de Cristo, irmãos. Não conseguimos fazer nada para merecer a salvação. Creio que todos entendem isso, amém? Só que o Espírito de Deus, quando Ele começa a trabalhar em nossos corações, Ele vai nos dar o desejo de obedecer a Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai nos dar a vontade, o desejo de viver em santidade. É o Espírito Santo de Deus que vai nos colocar o desejo de queremos aprender a palavra de Deus, de querer orar, de praticar justiça, de fazer o que é bom. Vamos lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por isso, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Veja só, a mesma luta que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 7, aqui em Gálatas, ele vai dizer a mesma coisa. Nós enfrentamos essa mesma luta, né? Versículo 18: quando porém são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Amém, irmãos? Então, o Espírito Santo em nós, ele nos dá capacidade e nos gera esse fruto, esse bom fruto. Amém, irmãos? É por causa do Espírito que nós conseguimos fazer isso, não pela força somente nossa. E uma coisa importante aqui, que deixo para os irmãos, o que ele vai reforçar a partir do versículo 5 até o 9, é a questão da nossa mente, o que a gente pensa. Ele vai destacar, né, que como nós conseguimos vencer o pecado? Primeiramente, começando na nossa mente. Se nós ficarmos pensando
deixando a nossa mente pensar esses frutos da carne que eu falei, imoralidades, um monte de coisas que desagradam o Espírito, é para esse destino que nosso corpo irá. Se nós conseguirmos dominar nossa mente para que pense as coisas do Espírito, para que pense o fruto do Espírito, é para lá que nós iremos, né? Então, existe uma conexão entre a mente e a nossa vida, né? O que o mestre Tim Keller vai dizendo é o que ocupa a nossa mente, ela vai determinar o nosso estilo de vida, né? Quando nós firmamos a nossa mente em algo que implica concentrar a atenção, preocupar-se e deixar a imaginação ser cativada por isso, né? Quando a gente está interessado em alguma coisa, por exemplo, vou aprender a fazer um determinado tipo de comida, a gente foca a nossa mente naquilo, vai ser desenvolvido, né? Da mesma forma as questões espirituais, se focarmos a nossa mente naquilo que Deus se agrada, isso vai gerar bons frutos, amém, irmãos? Existe um teólogo chamado William Temple, ele fez uma citação assim: sua religião é o que você faz com a sua solidão, né? Quando ninguém está vendo você, o que você está pensando de verdade, né? Será que você está pensando realmente nas coisas de Deus? Ou outra coisa aleatória que você fica pensando, né? Esse teólogo, ele marcou algo notável, né? A religião de verdade é aquilo que você realmente dedica o seu coração. É por isso que Jesus vai falar em Mateus, né, qual que é o maior mandamento? Amar a Deus de todo o coração, amém, irmãos? Então, em seguida o apóstolo Paulo vai colocar uma oposição, né, entre as coisas do Espírito versus as coisas da carne, né? Já lemos aqui os frutos do Espírito. As coisas do Espírito, as verdades que o Espírito vai destacar, né, como a filiação divina, né? No versículo 14 ele vai estar falando sobre isso, não vou ler agora. Vai dizer, né, que nós somos filhos de Deus por adoção, e a nossa aceitação em Cristo, em Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 3, gostaria de ler essa passagem. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3, diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Então, quando nós pensamos nessas verdades de Deus, significa lembrar constantemente, né, que nós somos adotados, amados e acolhidos por Deus. Amém, irmãos? Em oposição a isso, as coisas da carne, eu já li Gálatas 5, né? Todos aqueles desejos mundanos, né? Desejos que são autocentrados, né? Que no final deles leva à morte, em vez de vida e paz. Essa mentalidade da carne, essa mentalidade que nos leva ao pecado, ao afastamento de Deus, ela é inimiga de Deus. Paulo vai afirmar isso aqui, né, com uma ênfase, né, no versículo 7, ela é inimizade, ela é inimiga de Deus, versículo 7, 8, versículo 7, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, né? E ela age em rebelião contra Ele, né, mesmo quando realiza ações aparentemente boas, mas nós temos a presença do Espírito, amém? Nós cristãos não estamos sob o domínio da carne, como eu falei, o Senhor da nossa vida não é a carne, o Senhor da nossa vida é Jesus, amém, irmãos? Então, o Espírito, Ele nos torna espiritualmente vivos, amém? Nós estamos vivos espiritualmente, apesar de habitarmos ainda num corpo mortal, sujeito ao pecado.
Os gregos, a filosofia grega, né, ela cria que tudo que era espiritual era bom, e tudo que era carnal, material, era ruim, né? Então eles, na filosofia deles, tendiam a buscar se tornar somente espirituais, mas não é esse o propósito original de Deus, amém, irmãos? Deus, lá em Gênesis, vai dizer que tudo que Ele fez era bom, né? A carne, o corpo, é algo bom que Deus fez. Foi distorcido pelo pecado, mas vai haver uma restauração, vai haver uma restituição, amém, irmãos? Quando nós formos ressuscitados, quando Jesus voltar, os filhos de Deus serão glorificados e teremos um corpo. Será um corpo espiritual, porém terá uma parte física, material também. Porque Jesus, quando Ele apareceu aos discípulos, Ele comeu com os discípulos. Se Ele fosse somente um fantasma, um espírito, uma alma penada, entre aspas, não teria capacidade. Mas é isso que Deus vai fazer, irmãos, amém? E, indo já para o final, no versículos 12 ao 13, portanto, irmãos, vocês têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se contudo pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Aqui entra a nossa parte na história. Jesus fez uma obra perfeita, mas como filhos de Deus nós temos uma responsabilidade. Aqui ele vai dizer mortificar, né? Algumas versões fazer morrer, ele vai dizer aqui, né? Fazer morrer as práticas pecaminosas. Isso implica em nós resistirmos de verdade o pecado, irmãos. Se vier uma tentação, você tem a graça de Deus para resistir, amém? A palavra de Deus vai dizer que não vai vir tentação maior que a gente possa suportar. Se cairmos em tentação, a culpa é nossa, irmãos. Não tem como culpar o Espírito de Deus. Deus não tenta ninguém, a palavra diz. Deus não tenta ninguém. A gente só cai porque é seduzido por uma cobiça nossa. Então, nós temos esse dever de resistir ao diabo, resistir às tentações, né? O outro dever nosso é nós transformarmos as nossas motivações, nós sondarmos o que está em nosso coração, irmãos. Os puritanos tinham essa prática saudável de sondar, um autossondar. Você fechar teus olhos e pedir para o Espírito Santo: Deus, me mostra o que está em meu coração, quais são as motivações do meu coração, para que eu possa viver em obediência a Ti. E as motivações, elas devem estar fundamentadas no Evangelho de Jesus, né? Paulo vai destacar que os cristãos, eles não têm obrigação com a carne, mas para com Cristo. Nós não temos obrigação com a carne, com a nossa natureza humana, de pecar. A nossa obrigação não é pecar, a nossa obrigação é obedecermos a Jesus, amém? Lembrar da graça de Deus, o amor de Jesus derramado na cruz e uma promessa de ressurreição. Ela vai gerar gratidão em amor, que enfraquecem o pecado lá no nível da motivação, irmãos. Quando nós lembramos do sacrifício de Jesus, da obra dele, isso é uma força para vencermos o pecado, vencermos as tentações, amém? Nessa mortificação, nós vamos não apenas evitar o pecado, mas vamos evitar tudo que facilita, aquilo que é duvidoso, né? Precisamos zelar pelo nosso testemunho. Então nós vamos
Qual que é a solução para nós mortificarmos a nossa carne? Nós pregarmos para nós mesmos a graça de Deus, né? Dizer para nós mesmos sobre a obra de Cristo. John Owen, um famoso teólogo, ele fez deixou registrado essa pergunta: como que eu posso desprezar o sacrifício de Cristo por mim? Como eu posso desprezar o sacrifício? E se nós tivermos sucesso em mortificar a nossa carne, a notícia é boa. O Espírito nos dará vida e paz. O chamado do apóstolo Paulo vai ser para que a gente possa viver segundo o Espírito de Deus. E para isso, nós temos que firmar a nossa mente no Evangelho. Nós nos concentrarmos que nós somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Concentrarmos no amor de Deus, na aceitação que Jesus nos dá. Não temos condenação. Nós devemos combater o pecado ativamente, né? Rejeitando o pecado sem concessões, transformando as nossas motivações do coração por meio da gratidão. Nós vivemos uma vida de obediência, irmãos, não por motivo para sermos salvos, mas por gratidão a Deus. Deus fez uma obra tão grande em nossa vida, que seria como perdoar uma dívida impagável, e nós, como consequência disso, vamos ignorar. Não podemos ignorar, irmãos. A nossa vida de santidade é um reconhecimento da graça de Deus. Quando nós enfrentarmos tentações, nós, crentes, devemos lembrar do sacrifício de Jesus e do amor pessoal de Deus, usando isso como uma motivação para resistir ao pecado. Então essa passagem, concluindo já, ela vai deixar para nós que nós temos uma esperança em Deus. Nós temos uma esperança e temos um poder de Deus, que não estamos sozinhos. Amém, irmãos? Nós sim enfrentamos essa luta. A nossa luta é real contra o pecado. Nessa parte ele está focando na questão do pecado, mas também enfrentamos Satanás e seus demônios. Nossa luta, o apóstolo Paulo vai dizer que é contra principados, potestades, dominadores. Mas o Senhor está conosco. Amém, irmãos? O Espírito de Deus habita em nós. A obra de Cristo, ela elimina a condenação do pecado. Enquanto o Espírito quebra essa escravidão, Ele capacita nós a vivermos em santidade. A chave para a vitória está em firmar a mente nas coisas do Espírito. A verdade do amor, da adoção e da aceitação em Cristo. E mortificar o pecado por meio da gratidão e do amor, em vez de medo ou de obrigação. Essa abordagem nos transforma não apenas o comportamento, mas o coração, alinhando a vida do crente com o propósito redentor de Cristo. Vamos fechar nossos olhos, irmãos, para podermos finalizar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos consola. O Senhor nos ajuda em nossas fraquezas. O Senhor não nos condena. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que habita em nós, que nos ajuda a vencer o pecado, nos ajuda a vencer essa luta que temos, Senhor. Eu oro, Senhor, por cada vida aqui, Pai, que o Senhor venha trazer essa consciência em nossos corações, Senhor, que não estamos sozinhos, que não estamos em condenação, se estamos em Cristo Jesus. Se o Teu Espírito habita em nós, nós temos a certeza e a confiança que seremos ressuscitados no dia que o Senhor vier, Deus. Eu oro, Senhor, para que, se há alguém aqui, Senhor, que não recebeu ao Espírito do Senhor, dá uma oportunidade agora, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor sonde nossos corações, nos ajude, Senhor, a ver se há algo que desagrada o Teu Espírito em nós, Senhor, as motivações, as intenções de nossos corações, Senhor. Purifica-nos, Senhor, como foi lido no início do culto, Pai. Purifica nossos corações, nossas mãos, para que possamos agradar a Ti, Senhor. Amém. Nesse espírito, vamos participar da ceia do Senhor. Gostaria de pedir o pastor Jesus para vir.